A paz, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu trago uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Antes de iniciar a palavra, eu vou pedir para vocês um favor. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, para que assim o YouTube ele entende que esse vídeo ele é relevante e possa expandir, mais pessoas podem aí ter acesso à palavra de Deus. Amém? Bom, hoje eu vou começar com uma pergunta. Você já se sentiu em algum momento rejeitado, excluído? Já sentiu que a sua presença não importa? Pensa aí e faz uma autoanálise se em algum momento da sua vida você já se sentiu assim. Esse sentimento, a Bíblia nos fala por que nós temos esse sentimento. E ela nos ensina também como nós devemos agir. É natural, é um sentimento profundamente humano. Deus, quando nos criou, ele já falou que não é bom que o homem esteja sozinho. Lá em Gênesis 2:18, ele fala assim, ó: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Desde a queda da humanidade, a humanidade ela busca por aceitação, por valores. E Deus já sabia de tudo isso. Então Deus nos criou para que nós possamos ter vínculo, para que nós possamos ter comunhão, para que quando nós sentimos que nossa presença não faz diferença, nós achamos que algo de errado pode estar na gente. Mas Deus nos mostra que nem sempre é assim. Deus ele se importa com aquilo que a gente sente e ele se importa com aquilo que nós estamos vivendo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque esse sentimento ele nos cria uma vontade de se isolar. E isso ela pode adoecer a nossa mente com mentiras. Nós acabamos montando cenas na nossa cabeça, mentiras, que nós acabamos nos afastando das pessoas por achar que a nossa presença não agrada, que nossa presença não é importante. Então nós acabamos criando também esse afastamento. Mas Deus nos mostra que é neste momento que nós devemos, mesmo que seja contra a nossa vontade, nós devemos estar em comunhão. E sempre tem alguém que está disposto a nos escutar. Então nós precisamos sair, não devemos ficar isolados, devemos estar em busca da palavra de Deus, estar em busca de pessoas que se importam com a gente. Mesmo quando a gente acha que ninguém se importa, Deus se importa, Deus está vendo. E por que nós devemos fazer isso? Porque o inimigo, ele tá ali esperando por uma oportunidade. E aí ele vai e sussurra primeiro assim na sua mente: ninguém se importa com você. E depois, quando ele sussurra isso na sua mente e você acredita nisso, você começa a pensar assim. Aí o inimigo fala assim: é melhor você se isolar. Por quê? Porque ele sabe que o isolamento, ele enfraquece a nossa fé, enfraquece a nossa esperança. E o inimigo, ele está ao nosso derredor, ele está vendo tudo o que está acontecendo com a gente. Então ele sabe os nossos momentos de fragilidade e sabe aonde ele deve trabalhar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Quando ninguém diz nada, a nossa mente acaba completando assim, ó: não gostam de mim. Minha presença incomoda. Quando ninguém não nos liga, quando ninguém não nos manda mensagem, quando ninguém nos convida para uma confraternização, para uma visita, nossa mente entende que ninguém gosta da gente. E nossa mente começa a trabalhar assim: será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão chata? Meu papo não é legal? Então nós precisamos a todo momento tomar cuidado com isso. Jesus, ele viveu isso. Jesus lá em, deixa eu ver aqui, Jesus lá em Marcos 14:50,
Jesus, vamos abrir lá, Marcos 14:50. Aqui, Marcos, Evangelho de Marcos, 14:50. Jesus, ele nos mostra aqui que ele viveu isso também. E ele superou isso que foi vivido. Ó, 14:50. Então, todos os abandonaram e fugiram. Jesus ficou sem ninguém. Todo mundo o abandonou. Todo mundo fugiu naquele momento que ele mais precisava. E Jesus, ele merecia isso? Não, ele não merecia isso. Jesus sempre foi tão cuidadoso, tão misericordioso, tão carinhoso com as pessoas. E mesmo assim, todos o abandonaram e fugiram no momento que ele mais precisou. Então, isso é algo que não é exclusivamente seu e nem exclusivamente meu. Isso é algo que aconteceu e Jesus, ele está aí para nos ensinar. E é isso que nós precisamos ter a certeza, né? Lá em Isaías 49:15 fala assim, ó: pode uma mãe esquecer de um filho? Todavia, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de nós. Ele está vendo aquilo que nós estamos passando. Ele está vendo aonde está aí a nossa ferida. E o que nós precisamos entender também é que geralmente esse sentimento de exclusão, de que as pessoas não querem a sua presença, né? Não fazem questão, esse sentimento geralmente ele não começa assim do nada. Hoje eu estava conversando com uma prima minha e nós até comentamos, chegamos a falar um pouco sobre isso. Geralmente esse sentimento é uma raiz que ela é plantada lá na nossa infância ou na nossa adolescência, que quando nós estamos na fase adulta, isso acaba florescendo. Quando nós somos criança, quando nós estamos passando ali pela nossa infância e nossa juventude, nossos sentimentos, eles são muito ingênuos. E tudo que acontece, nossos sentimentos, ele tá ali, a flor da pele, né? E tudo que acontece acaba atingindo a nossa vida, os nossos sentimentos, com uma sobrecarga maior. Por quê? Porque nós ainda não sabemos, não temos maturidade para criar aquela armadura para nos defender. Nós ainda não sabemos discernir o que é certo, o que é errado, não sabemos entender que muitas das vezes aquela pessoa que nos fez mal não foi por maldade, ou às vezes foi por maldade também, mas nós não conseguimos identificar isso. Não conseguimos identificar que às vezes alguém nos tratou de uma forma que nos feriu por conta do estresse diário, por conta de estar passando por algum problema, por conta que existem feridas também nessa pessoa. Então nós não conseguimos identificar isso. Então a maioria da dor que nós sentimos hoje, esse sentimento de rejeição, ele vem lá desde a nossa infância. Você e eu não somos a primeira pessoa a passar por isso, nem seremos a última. E isso, infelizmente, faz parte da humanidade. Então, assim, as feridas que eu destaquei aqui algumas feridas que nós podemos ter lá na nossa infância, na nossa juventude, que hoje traz aí à tona esse sentimento. Feridas como sentimentos como nós fomos deixados de lado, alguém não nos escolheu por algum motivo, amor incondicionado. Para você receber um amor, você precisava se comportar bem, você precisava ser útil, você precisava ter um bom desempenho. Feridas de comparação constante, comparação com seus irmãos, com seus amigos, com os padrões da sociedade. Hoje em dia, com a internet aí, essas comparações tá mais constante, mais fazendo parte do nosso dia a dia. Devemos tomar cuidado com isso também, para que nós não venhamos causar ferida
em outras pessoas. Falta de validação emocional, não se importaram com o seu sentimento, falar, engole o choro, isso que você está sentindo é bobagem, para de drama. Ferida como abandono real e abandono emocional, ausência de pai, de mãe, indiferença na sua criação, ou quem te criou não te criou de uma forma com carinho, com amor. Então são várias feridas que nós carregamos lá, que nós adquirimos lá na nossa infância, na nossa juventude, que nós carregamos até hoje. Por isso esse sentimento de sentir que nós não pertencemos àquele lugar, sentimento de exclusão, de rejeição, é muito presente na nossa vida. Só que Deus, Ele nos ensina como sanar essa ferida, como curar essa ferida. Deus, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele cura. E Ele cura através de um processo, né? E como é que é esse processo? Esse processo eu vou explicar para vocês num outro vídeo, porque é um processo aí que exige aí um tempo para poder falar. Mas é um processo que tem verdade, que tem tempo, que tem presença de Deus, né? É um processo que nós nos tornamos íntimos de Deus, é um processo que depende de você, né? Então, mas para que essa ferida seja curada, você precisa se autoanalisar e parar para pensar qual é a raiz da sua ferida, em qual desses pontos aqui que eu destaquei que você que causou essa ferida em você. Em quais pontos precisa ser trabalhado? Você precisa primeiro identificar isso. Quando você identificar isso, aí começa o processo de cura dessa ferida. Mas o que nós precisamos entender, e o que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, é que isso não é um sentimento só seu. É um sentimento meu também e é um sentimento da grande população. É um sentimento da humanidade. Se você não passou por isso, um dia você pode vir a passar. Você está sujeito a passar por isso. E Deus tem aí as palavras corretas e o processo certo para poder nos curar deste mal causado no nosso coração, que nos impede hoje de prosseguir, nos impede hoje de caminhar na fé. Porque aquilo que eu falei, o inimigo, ele planta coisas na nossa cabeça para que nós venhamos se afastar mesmo da presença de Deus. E muitas das vezes, quando as pessoas não conseguem identificar isso, elas acabam se isolando e é onde leva a pessoa a uma depressão, a uma vontade de suicídio. A pessoa, ela sente que ela não pertence mais a esse mundo, que ela não se sente mais no direito de estar aqui, que ela não é uma pessoa legal, que ela nunca vai conseguir ter amigos, que ela nunca vai conseguir se relacionar, nunca vai conseguir ter um vínculo com ninguém. O inimigo planta coisas na nossa mente totalmente mirabolosas, que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos sujeitos realmente ao fracasso e à degradação. Então nós precisamos a todo momento parar, observar e falar, não, isso não é da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eu esteja com alguém, que eu venha pertencer a algum lugar, porque isso não faz parte da minha identidade. Faz parte daquilo que eu estou vivendo agora neste momento, mas não faz parte da minha identidade. Essa não sou eu. Eu sou uma pessoa que consigo me relacionar, eu sou uma pessoa que Deus se importa comigo, né? Mesmo se você achar que ninguém se importa com você, que ninguém quer você por perto, Deus se importa com você. Deus faz questão da sua presença. Deus quer essa intimidade com você. Quer bênção maior do que Deus
querer você? Então, pare e pensa nisso, tá bom? Mesmo que você fale assim, mas eu tô nesse mundo, né? Eu sei que Deus me quer, mas isso talvez não seja suficiente para você. Por isso que você precisa entender que existe uma ferida e essa ferida precisa ser tratada. Amém? Bom, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Era esse o estudo de hoje. Deus tocou profundamente hoje no meu coração através de uma conversa que eu estava tendo com a minha prima. E eu precisei vir falar com vocês hoje sobre isso, porque um dia eu fui ferida. E é aquilo, né? É, que nem eu falei, na nossa infância, na nossa juventude. Um dia eu não soube criar armadura para me defender. E essa ferida, eu consegui identificar qual era a raiz dessa ferida. Eu sempre soube qual era a raiz dessa ferida. Só que muitas vezes eu não quis trazer à tona. Porque a ferida, quando você traz à tona, ela dói, ela machuca, ela causa dor e desconforto. Então, muitas vezes você não quer trazer ela à tona. Mas para você ser curado, você precisa trazer ela pro presente. Presente ela já tá, né? Mas você precisa identificar ela e saber que é exatamente aquela ferida ali que precisa ser curada. Amém? Então, no próximo vídeo que eu vou postar, eu vou falar para vocês como é que vai fazer parte, né? Como é que faz esse processo para nós sermos curados e esse sentimento não pertencer mais à nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.